Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de uma das obras da Unicentro, ok? E eu escolhi exatamente começar falando do livro de poesia do maior poeta brasileiro que nós tivemos, que foi o mineiro Carlos Drummond de Andrade, ok? Então fica atento com algumas dicas sobre o Drummond. Vamos lembrar, o Drummond é um poeta que marca a segunda fase do modernismo, que é aquela que começa a partir de 1930 e vai até 1945, ok? O Drummond é exatamente o responsável por esse modernismo que vai se iniciar com um livro chamado Alguma Poesia. Esse livro é um marco da segunda fase. E a segunda fase do modernismo, ela é exatamente uma ruptura, principalmente no campo social, com aquilo que os modernistas da primeira fase fizeram. O pessoal lá da geração de 22, da Semana de Arte Moderna, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade. No entanto, o Drummond, no seu primeiro livro de poesia, na década de 30, quando ele escreve lá Alguma Poesia, e José, A Rosa do Povo, ele ainda mantém muito das características da primeira fase. Então vocês têm que ficar atentos com isso. Ele é um poeta de segunda fase, mas ele mantém características de primeira fase. O que, por exemplo? A linguagem coloquial, muitas vezes o bom humor, uma certa dose de ironia, de pessimismo, que é uma característica do Carlos Drummond de Andrade. Além disso, muitos poemas em verso livre. Vamos lembrar que é uma característica do modernismo da primeira fase romper com essa estética do século XIX, com aquilo principalmente que os parnasianos faziam, que é exatamente a metrificação, o poema, né, tipo clássico, o soneto. E o Drummond vai embarcar, mesmo sendo na segunda fase, ele segue características de primeira, ok? Então o Carlos Drummond de Andrade ele é conhecido por poemas como, né, E Agora José, que a festa acabou, a luz apagou, ou ainda, né, Quando nascia um anjo desses que vive na sombra, disse, vai Carlos, né? Esse tipo de questão. Então, assim, esse Drummond de Alguma Poesia, o Drummond da década de 30, que é o Drummond social, de Sentimento do Mundo, tem Duas Mãos de Sentimento do Mundo, é um Drummond que ainda traz alguns elementos da primeira fase. Aí nós vamos chegar exatamente na fase de negação, ou como muitos chamam, a fase do não, a fase metafísica. E aí que entra exatamente a obra Claro Enigma, tá? O livro de poemas. E esta obra ela é importantíssima. Por quê? Porque mostra um Drummond, por um lado, maduro, por outro lado, meio que dando uma resposta para ele mesmo e para a crítica literária da época, que o Carlos Drummond de Andrade escrevia versos simples, né, uma linguagem coloquial, e ele chega com um claro enigma exatamente mostrando o inverso disso. Tem muitas características do Drummond que aqui continuam, como o pessimismo, como muitas vezes, né, a questão, por exemplo, do eu lírico versus o mundo, mas Claro Enigma já começa exatamente com algumas questões bem importantes de serem destacadas. Vamos lembrar que ela é uma obra de 1951, então vocês têm que tomar cuidado com isso em provas. Por quê? Porque a segunda fase do modernismo vai de 30 a 45. Esta é uma obra de 51, ela já está sendo escrita quando se chama, né, da terceira fase do modernismo, ou seja, aquela geração contemporânea, pós-moderna, de Clarice Lispector, de João Guimarães Rosa, de João Cabral de Melo Neto, esses autores aí, tá? Então, assim, algumas características de Claro Enigma. Começando pelo título, Claro Enigma. Enigma é uma coisa, né, uma coisa difícil e um enigma claro. Então aqui nós temos uma espécie, tá, de paradoxo, uma espécie exatamente de oposição, ou ainda uma palavrinha que também dá para tirar daqui, o fusionismo, tá? Essa questão, por exemplo, né, de oposições. Vamos lembrar que o fusionismo é tirado lá, a primeira vez que aparece na literatura aí, é exatamente no período do Barroco, lá no século XVII, ok? Então assim, o Claro Enigma, ele é um livro, tá, que é dividido em partes. E são quantas partes? São 6 partes em que o livro se divide.
tá? Então você vai pegar lá, né? A primeira parte do Claro Enigma é exatamente uma parte chamada Entre o Lobo e o Cão. E vocês têm que ficar atentos exatamente que entre o lobo e o cão é exatamente o cão é o animal feroz, o lobo, né? Desculpe, o lobo é o animal feroz, caçador, o cão é o animal doméstico. Esse é um livro de muitas intertextualidades, e aqui a gente pega uma intertextualidade importante do Carlos Drummond de Andrade com um poeta, tá, do século XV, o Sá Miranda, que é um poeta, foi um poeta português que introduziu de certa forma, né, foi o cara que trouxe a medida nova, o soneto, tá, para dentro da literatura. Depois o Camões acaba, né, se utilizando. Então essa parceria Sá Miranda, tá, com o lobo e o cão, e depois o próprio Luiz Vaz de Camões com o último poema, que é considerado o melhor poema do século XX, o Claro Enigma, nós temos aqui exatamente uma espécie de contato de Drummond com a grande poesia do século XV de Portugal, lá do classicismo, enfim, esse tipo de coisa. Então essa primeira parte entre o lobo e o cão, né, é o pessimismo do poeta, tá? É exatamente esse tipo de coisa. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler exatamente um poema, tá, dessa parte, só para vocês perceberem, né, como que o Drummond, tá, trabalha essas questões. Então vejam só, soneto, né? Lembra, o Sá Miranda é exatamente o introdutor do soneto na literatura portuguesa do século XV. O Camões depois acaba se aproveitando disso. E aqui o Drummond, num poema chamado Confissão, nos fala: não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre, e na meia luz tesouros fanam-se os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem, e tudo o que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios, de riso, entrega, amor e piedade, não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo não amei ninguém. Salve aquele pássaro, vinha azul e doido que se esfacelou na asa do avião. Então vocês percebam um pessimismo, até um ar de incoerência, né? Não amei bastante. Aí o pássaro se esfacelou na asa do avião. Então essas incoerências, tá, são muito fortes nessa primeira parte, tá, do livro Claro Enigma. Bom, essa é a parte mais longa, são 18 poemas exatamente, né, que nós temos aqui, e nós temos exatamente alguns poemas bem interessantes de serem perguntados nas provas, principalmente aí na Unicentro. Então eu vou destacar mais um aqui, que é um poema bem curto, né, Sonetilho do Falso Fernando Pessoa. Aqui vem uma característica do Drummond neste livro, já apareceu o Sá Miranda, vai aparecer na Máquina do Mundo o Camões, e aqui aparece exatamente um dos maiores poetas que Portugal teve no século XX, Fernando Pessoa, o poeta dos heterônimos. Então é como se Drummond fizesse também uma homenagem à literatura, à poesia, né? Os melhores, Sá Miranda, Camões, Fernando Pessoa. E no sonetilho do falso Fernando Pessoa, ele se coloca exatamente, né, do falso Fernando Pessoa, né? Onde nasci morri, onde morri existo, e das peles que visto, muitas há que não vi. Sem mim, como senti, posso durar. Desisto de tudo quanto é misto, e que eu odiei ou senti. Nem Fausto, Goethe, gente, escritor alemão do século XVIII, tá? Nem Mefisto, a deusa que se ri deste nosso Oriaristo. Eis-me a dizer assisto, além nenhum aqui, mas não sou eu nem isto. Então exatamente essas negativas, esses pessimismos, ao mesmo tempo tendo uma intertextualidade com o próprio Fernando Pessoa, com a literatura, né, com a grande literatura do século XX. Então Drummond, neste livro, ele mostra exatamente uma autenticidade, né? Ora soneto, ora tercetos, ora dísticos, ora poemas mais rápidos. Ele tem uma variação muito grande, tá? Agora a gente vai para a segunda parte, que é exatamente notícias amorosas, né? Toma cuidado, por exemplo, nessa parte, que é exatamente, são poemas que vão falar bastante de amor, de relacionamento, aquilo que é muito comum na literatura em geral. São 7 poemas. Só que em notícias amorosas, nós vamos ter exatamente uma questão, né, que vai pegar, que é exatamente o sofrimento, esse tipo de coisa. E aqui nós vamos talvez ler um dos poemas mais conhecidos do Carlos Drummond de Andrade, de toda a sua
existência como um poeta. Vamos lembrar que ele falece em 1987, tá? E é tido aí como uma das maiores referências das literaturas de língua portuguesa. O Drummond coloca lá: que pode uma criatura, se não entre criaturas amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar. Estão vendo, pessoal? Então ele constrói e desconstrói ao mesmo tempo. Sempre e até de olhos vidrados amar. E lá na frente ele coloca, no mesmo poema: o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Olha só como que ele constrói a questão das relações amorosas. Doação ilimitada de uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. E ele finaliza: amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa amar a água implícita, o beijo tácito, a sede infinita. Então vocês percebam que Notícias Amorosas, tem vários outros poemas, é essa questão do sofrimento, né? Dessa questão, dessa oposição, o que é amar, malamar, desamar, tá? As coisas pérfidas, ele aproxima, por exemplo, os sentimentos desse tipo de coisa. Então esse é um livro de negações, um livro, né, de negativismo mesmo, como assim é classificado. Bom, terceira parte do livro, O Menino e os Homens. Prestem atenção nesta parte, esta parte chama muito atenção. Por quê? Porque é aqui que Drummond vai, em 4 poemas, colocar o menino. Podemos sugerir que é o próprio Carlos Drummond de Andrade. Os outros 3 que vão aparecer ali são exatamente poetas, né, escritores, que o Drummond foi contemporâneo e também nutriu uma grande amizade. Então você tem Mário Quintana, o gaúcho Mário Quintana, você tem Mário de Andrade e você tem Manuel Bandeira. E o Drummond nessa parte, né, acaba colocando como se esses poetas, tá? O Manuel Bandeira, o Mário de Andrade e o Mário Quintana tivessem sido até melhores do que ele. Eu diria que eles não foram melhores, que foi muita hombridade do Carlos Drummond de Andrade. Mas ele fez uma grande homenagem a estes poetas. Então vamos lá exatamente a esta parte do livro, que faz essa grande homenagem, de certa forma, a escritores da primeira e da segunda fase do modernismo, que acaba sendo, né, a referência, tá, da própria literatura. Então o Claro Enigma é um livro que é importantíssimo, mas também tem isso, né? E aqui eu vou selecionar 2 poemas, tá, que são bem importantes, né? Não vou ler eles inteiros, obviamente, mas vamos começar com Quintanas Bar. É um poema, gente, que parece, né, muito mais uma crônica, um texto narrativo, porque os versos são longos. Então Quintanas Bar é exatamente, né, a referência ao poeta gaúcho Mário Quintana, né, num bar fechado há muitos anos e cujas portas de aço bruscamente se descerram, encontro quem eu nunca vira, o poeta Mário Quintana. Tá vendo? Que bonito, que lindo o Drummond fazer uma homenagem à literatura, ao Mário Quintana, que foi uma das maiores vozes poéticas que nós tivemos no Brasil. Bom, e daí ele vem com um poema que é de homenagem, mas é um poema fúnebre, gente. É um poema exatamente triste. Olha só, o poema chama-se Aniversário e ele coloca: os 5 anos de tua morte esculpiram já uma criança, moldada em éter de tal sorte, ela é fulva e no dia avança. Este menino malazártico, Macunaíma, a gente arrepia, Macunaíma de novo porte, escreve cartas no ar fantástico para compensar tua morte. Então assim, é um poema chamado Aniversário, que é a celebração, mas que fala dos 5 anos da morte do escritor Mário de Andrade. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores autores que a literatura brasileira teve. Autor que criou Pauliceia Desvairada, foi um dos cabeças da Semana de Arte Moderna e autor do mágico, né, da única rapisódia que nós temos na literatura brasileira, Macunaíma, publicado em 1928. Então assim, é um poema que mesmo, né, falando de aniversário, está falando da morte, dos 5 anos da morte do Mário de Andrade. Vocês estão vendo? É um livro que representa para Drummond uma ruptura com o modernismo, de certa forma, aquele modernismo da primeira geração,
com o modernismo dos versos simples, e vem o modernismo pesado, mas falando exatamente de sentimentos e ao mesmo tempo intertextualidades, homenageando autores, momentos da literatura, esse tipo de coisa. Aí vem exatamente a penúltima parte do livro, que são 6 poemas mesmo, e é uma parte que vai falar bastante de ausência, tá? Que é exatamente, né, a questão das mortes, intitulado Lábios Cerrados. E vamos lá, só para vocês sentirem aí um pouquinho dessa característica da obra, em Lábios Cerrados, vamos lá colocar o poema Encontro, tá? Como eu falei, é um poema que fala de ausências, né? Nessa parte aqui, o Drummond vai falar muito dos parentes, dos entes queridos que morreram, a morte. Então você tem a lembrança, mas não tem mais a presença física da pessoa. E aqui ele coloca exatamente em um soneto um dos poemas mais significativos da obra, o poema Encontro. Sempre quando se faz listas, né, sobre as maiores poesias que a literatura do século XX produziu, ou que o Drummond escreveu, este soneto aparece exatamente entre os 10 melhores poemas. Então vejam lá. Meu pai perdi no tempo e ganho um sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga a ruga. Está morto, que importa? Ainda madruga, e seu rosto nem triste nem risonho é o rosto antigo, o mesmo, e não enxuga suor algum na calma de meu sonho. Ó meu pai, arquiteto e fazendeiro, faz casas de silêncio e suas roças de cinza estão maduras orvalhadas, por um rio que corre o tempo inteiro e corre além do tempo, enquanto as nossas murcham num sopro fontes represadas. Gente, é um encontro exatamente com a memória do pai, mas ao mesmo tempo a lembrança lembra, mas o corpo foi. Então é a parte que fala muito da ausência, tá? E daí nós temos exatamente, né, ainda dentro do Claro Enigma, tá? Nós temos muitos poemas, né, dedicados a... Acabei pulando ali, mas a parte Selo de Minas, ele fala muito de Minas Gerais. Vamos lembrar que o Drummond, por mais essa questão da estátua dele no Rio de Janeiro, o Carlos Drummond de Andrade é um poeta tipo mineiro, cidade de Itabira, né, tá lá exatamente, é um polo siderúrgico do Brasil. Tem até um texto atual do Drummond aí circulando depois do que aconteceu lá em Brumadinho, que o poeminha dele fala muito sobre a Vale, enfim, esse tipo de coisa. Então nessa parte de Selo de Minas ele acaba falando, tipo lá, Evocação de Mariana, Estampas de Vila Rica, Morte das Casas de Ouro Preto, tá? Então, Canto Negro, é uma parte, por exemplo... bem importante porque conta um pouco da história de Minas Gerais. Vamos lembrar que na literatura brasileira, o Claro Enigma é lançado em 1951, mas na década de 50 nós temos uma grande outra obra de poesia que vai fazer todo um resgate da Inconfidência Mineira, e com isso acaba, né, fazendo o passo a passo de Minas Gerais, que é o Romanceiro da Inconfidência, da poeta Cecília Meirelles, tá? Então aqui tem um diálogo, por exemplo, dessa parte, Selo de Minas, do Claro Enigma, com a temática já despertada anos depois, né, 6 anos depois, na verdade, em Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, ok? E daí nós chegamos à última parte do livro, do Claro Enigma, que é intitulada aí, né, A Máquina do Mundo. São apenas 2 poemas, gente, tá? A Máquina do Mundo é um poema muito longo e ele tem uma relação exatamente com a Máquina do Mundo descrita. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei do Camões? Então, com os Lusíadas do Camões, o canto número 10 dos Lusíadas fala da Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo seria como se fosse o futuro, a tecnologia, as invenções, esse tipo de coisa. E o Carlos Drummond de Andrade, neste poema, ele coloca o eu lírico dele como se encontrasse a máquina do mundo, mas ao mesmo tempo, o futuro, ele não seguisse, ele não olhasse para ela. E esse poema é um poema longuíssimo, foi eleito por vários críticos, tá? Recentemente como o melhor poema do século XX, e aqui só alguns trechinhos, pra vocês verem, ele coloca esse poema em tercetos, né? Então estrofes de 3 versos, ó. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas. Então é como se ele estivesse encontrando, né, caminhando ali, e encontrasse
a máquina do mundo, mas ele acaba não parando para olhar a máquina do mundo, ele segue, então ele meio que desconstrói isso e acaba terminando o poema lá, ó, da máquina do mundo, ele acaba terminando assim: a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo repelida. E foi humildemente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Então, como se fosse... É exatamente, gente, tá? Na máquina do mundo, esse eu, por exemplo, né, lírico aí, que acaba tendo encontro com o futuro ou com a tecnologia, acaba indo para frente, é a essência do Drummond, tá? O primeiro poema dele, né, que é exatamente o poema conhecido, que é o poema de Sete Faces, que ele fala lá, né, que é a gauche, enfim, que é o introvertido, que é a esquerda, que é retirado, é esse cidadão aqui da máquina do mundo, tá? Caminhando pela estrada pedregosa em Minas, e ele acaba não parando para ver isso daí. E aí nós temos um último poema, que é Relógio da Catedral, que é exatamente, são versos, tá? Estrofes são dísticos, né? Toma cuidado com isso, não, no centro. Dísticos. Estrofes de 2 versos apenas, ok? E daí aqui para fechar o vídeo, tá? Poesia, né? É uma coisa mais densa, né? Tem muita coisa aqui. Vamos lembrar que aqui é uma sugestão exatamente do que vocês vão encontrar em Claro Enigma. Ele tem exatamente um poema aqui, tá? Que acaba falando, né? Do Claro Enigma. E é exatamente um poema em que ele fala assim que é cão mijando no caos, claro enigma, né? Então, se vocês pegarem o Carlos Drummond de Andrade, nesta obra aqui, tá? Claro Enigma acaba sendo exatamente o rompimento com aquilo que sobrou dele, que ele herdou do modernismo da primeira fase. É isso daí, tá? Um ótimo uso para vocês e até mais. Professor Bruno.